Olá, crianças! Olá, juniores! Bem-vindos para mais uma aula. E o tema da aula de hoje é uma aula super legal. E olha só, esse tema não fui eu que dei. Eu brinco sempre com vocês, né? Que a aula tá muito legal, que a aula tá super legal, mas esse tema é dessa aula mesmo, que é muito legal. E o que tem de diferente dessa aula ser super legal? É porque nessa aula nós vamos ver todas as lições aprendidas, né? Tudo que vocês aprenderam anteriormente. Então, ela é um resumo das aulas anteriores. Então, nós vamos falar sobre tudo que nós já vimos, né? E para ficar ainda mais legal, para a gente entender tudo direitinho, eu quero que vocês prestem bem atenção, porque eu dividi essa aula em duas partes. Então, é muito importante que você veja essa primeira parte, certo? E veja a segunda parte também, combinado? Para a gente entender direitinho. E na salinha, na aula presencial, a gente também vai discutir, né, tudo que a gente já viu, né? Porque é muito legal mesmo, né? Então, para começar, antes da gente orar também, que nós vamos orar, amém? Eu quero já deixar um versículo para vocês anotarem, para vocês estarem estudando esse versículo que tem muito a ver com todo esse resumo que nós vamos fazer, tá bom? Então, o versículo diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, amém? Tá lá em Jeremias 29:11, tá? Só o Senhor conhece os planos que Ele tem para nós, amém? Vamos orar? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te rendemos graças, Pai. Obrigada, Deus, por mais essa oportunidade. Pai, eu te peço que em nome de Jesus venha ao encontro dessa criança que está assistindo esse vídeo nesse momento, coloca no coração dela a tua paz, o teu entendimento, para que tudo, Senhor, eu falar seja através do teu Espírito Santo, que elas possam compreender, Senhor, através do teu Espírito Santo também, e que nada roube, Senhor, essa palavra, esses ensinamentos, essa lição do coração delas. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada criança que está assistindo esse vídeo, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos começar o nosso resumo? Então vamos lá. A gente vai começar desde lá do comecinho da lição 1, certo? Então, nós começamos uma viagem, né? Uma viagem aprendendo sobre um personagem muito importante. E vocês se lembram qual é esse personagem? Tenho certeza que sim, né? Fala o nome dele aí. Já sabe, né? Então, sim, se você respondeu Paulo, isso mesmo, nós falamos assim, até colocamos uma imagem, né, para ilustrar Paulo, certo? Então, ele era muito religioso e zeloso com as coisas de Deus, mas não acreditava que Jesus, ele era o Messias, o Filho de Deus. E o que ele fazia? Ele perseguia os cristãos. Mas isso mudou, não mudou? Certo, isso mudou. Mudou quando um dia na estrada de Damasco aconteceu algo muito fantástico. Vocês se lembram o que aconteceu de fantástico lá na estrada de Damasco? Eu pergunto, dou um tempinho para vocês aí, né, responderem. Mas o que mudou na estrada de Damasco? O que mudou foi a conversão, né? Paulo, lá na estrada de Damasco, ele ouviu uma voz. Vocês sabem dizer que voz foi essa? A voz dizia o quê? A voz dizia: Paulo, Paulo, por que me persegue? Né? E aí, o que foi? Né? O que Paulo perguntou? O que Paulo perguntou? Quem era, né? E qual foi a resposta? A resposta que ele teve foi que Jesus respondeu para ele e disse assim: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Então, esse texto tá lá em Atos 9, no versículo 5, certo? Então, depois daquele encontro com Jesus, ele nunca mais foi o mesmo, certo? Paulo deixou de perseguir os cristãos e passou a ser o quê? A ser um deles, a ser um de nós. Glória a Deus, né?
E você aí, talvez você que esteja assistindo esse vídeo, né, criança que está assistindo pela primeira vez, ou até mesmo você que já assistiu outras vezes, você que é da Peniel, você já aceitou Jesus como seu Salvador, assim como Paulo fez? Nós já falamos algumas vezes, né, sobre o plano de salvação, mas eu vou falar só um pouquinho aqui, depois a gente fala mais sobre isso também, sobre o que é um plano de salvação. O plano de salvação é um plano que Jesus tem e é um plano perfeito para nós. Por que é um plano tão perfeito? Porque através desse plano de salvação é que nós aprendemos, que nós crescemos, que nós reconhecemos também os nossos pecados, sim, porque nós pecamos, né? E nós o quê? Nós abandonamos esses pecados para quê? Para viver na presença de Deus, para ser semelhante a Jesus, e porque somente através de Jesus nós podemos ter acesso ao Senhor, ter acesso a Deus e ter a salvação de uma vida eterna. Amém? Então nós vamos falar também mais sobre isso, mais sobre o plano de salvação em aula presencial, tá? Então, crianças, logo que Paulo se converteu, muitos cristãos não acreditavam que isso realmente tivesse acontecido, né? Porque foi uma mudança radical, concordam? Ele matava, perseguia cristãos e de repente ele era um cristão, né? Então não foi fácil para Paulo. Paulo sentiu na pele o que era ser perseguido. Ele perseguia e aí ele começou a ser perseguido. Entretanto, né, ele teve um amigo ali para ajudar ele, que foi quem? Foi Barnabé, né? Um dos discípulos acreditou em Paulo e foi buscá-lo para servir ao Senhor, né, na igreja de Antioquia, certo? Os líderes da igreja oraram por Paulo e Barnabé, né? Eu tenho até, lembra que eu mostrei para vocês? Aqui tem até uma figura, olha. Que aí Barnabé levou ele para a igreja em Antioquia e eles oraram, né, por Paulo, né, porque era bem difícil, né, porque imaginem só essa situação, como que ficou, né, para ele, né, mas ele não desistiu, né, tudo que a gente aprendeu, viu quanto Paulo, ele se transformou, ele mudou depois que ele conheceu Jesus, né? E assim como exemplo de Paulo, nós também devemos ser, mesmo a gente já indo para a igreja, né, já estudando, já conhecendo assim Jesus, o que a gente deve fazer? A gente deve buscar Jesus cada vez mais, porque Jesus ele tem muita coisa para nos ensinar. E quanto mais a gente sabe sobre Jesus, mais o que? A gente cresce, né? Mais a gente aprende e mais a gente se torna amigo de Jesus, mais a gente fala de Jesus para as pessoas, mais as pessoas são transformadas, assim como eu, como você e como outros vão ser transformados através da vida de Jesus, certo? Então, devemos fazer, né, como eu tô falando aqui, devemos fazer como Paulo, como eu já tinha falado para vocês, a gente sempre fala isso, o Paulo, assim, é um exemplo maravilhoso de como a gente deve falar de Jesus para as pessoas, de como a gente deve estudar, né? De como a gente deve sempre estar lendo a Bíblia, né? E aprendendo cada vez mais. Então, vocês não podem, né? Como missionários, porque Paulo ele foi um missionário, ele foi para outras cidades, foi viajar. E como crianças, vocês não podem, por exemplo, saírem sozinhos, pegarem um ônibus e ir para uma outra cidade. Mas então, como crianças, o que vocês podem fazer para falar de Jesus para as pessoas, né? Já que vocês não podem ainda, né, viajar sozinhos. O que vocês podem fazer? Pensem aí. O que vocês podem fazer falar de Jesus para quem? Para os amigos da escola que ainda não conhecem Jesus, ou para algum parente, né? Às vezes você vai almoçar na casa de algum parente que ele ainda não conhece Jesus, né? Mas para falar de Jesus, o que a gente faz? A gente fala de alguém que a gente não conhece? Não dá, né? Então, cada vez mais, eu sempre falo isso para vocês, cada vez mais assistam os vídeos, tomem nota, né? Leiam a Bíblia,
né? A gente faz o devocional, já ensinei vocês a fazerem o devocional, então sempre aprendendo muito sobre Jesus, só assim a gente vai conseguir falar sobre o nosso, sobre o nosso amigo, né? Amém? Então, vamos agora relembrar, né? Como Paulo falou de Jesus para muitas pessoas mesmo. Ele viajou para muitos lugares, certo? E o Paulo, ele continua falando para muitos e muitos, assim, a gente não tem, assim, nem noção de quanto Paulo já falou para pessoas. Por quê? Paulo, ele não falou só para as pessoas naquele tempo, né? Paulo, ele escreveu uma boa parte da Bíblia. Então ele continua falando até hoje para milhares e milhares de pessoas, porque ele escreveu. Olha só que legal, né? Tá lá na Bíblia, tudo que Paulo, as viagens que ele fez, as pessoas com quem ele falou, tá tudo lá. Então ele continua falando através da palavra hoje. Amém? Então nós devemos fazer o quê? Nós devemos fazer assim como Paulo e também fazer grandes amigos, certo? Porque Paulo, ele teve grandes amigos, ele teve Barnabé. Um outro amigo que Paulo teve foi quem? Timóteo, né? Timóteo era um grande amigo de Paulo, né? E vocês lembram quem era Timóteo? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês uma das cenas que a gente viu em aula, certo? Que é essa cena aqui, tá? Bom, Timóteo, ele havia aprendido sobre Jesus com a mãe e com a avó, né? Tá ali na figura a mãe e a avó, né? Que ensinou sobre Jesus a Timóteo. Então, Timóteo, ele sempre deu um bom testemunho, certo? E Paulo convidou ele para viajarem juntos e pregarem o evangelho juntos. Nós também devemos fazer como Timóteo, dar um bom testemunho, né? Timóteo foi uma referência de bom testemunho, né? Então, como podemos dar bom testemunho? Fala aí. Eu sei que vocês devem estar... Sabe uma ideia que eu vou dar para vocês? Enquanto o vídeo vai passando, eu vou fazendo as perguntas, dá uma pausa assim no vídeo e responde quando eu fazer a pergunta, certo? Aí vocês vão ver se vocês acertaram ou não, né? Mas eu tenho certeza que a maioria vai acertar. Como podemos dar bom testemunho? Nós podemos dar bons testemunhos sendo bons alunos na escola, né? Você não vai para a escola e arruma briga com o coleguinha, não faz a lição direito, não obedece à professora, e aí? Vai poder dizer que você conhece Jesus? Não, por quê? Porque quem anda com Jesus anda em obediência, né? Esse não é o plano? A gente aprender com Jesus? Então, quem anda com Jesus anda em obediência, né? Não arruma briga, faz tudo certinho, né? Esse é o nosso testemunho, certo? Então, sempre obedientes, não só na escola, mas principalmente na escola, com os pais, obedientes em tudo. Eu sempre digo isso, obediência é a chave, né? Para você conseguir dar um bom testemunho, você tem que ser obediente para começar, certo? Se não estiver sendo obediente, vamos orar, vamos buscar ser obediente, combinado? E além de Timóteo, Paulo teve um outro grande amigo. O outro grande amigo de Timóteo chamava Silas. Quem lembra do Silas? Certa vez eles estavam falando de Jesus às pessoas da cidade de Filipos, né? E foram o quê? Eles foram presos. Eu tenho uma imagem aqui, ó. Dá pra ver? Certo. Eles foram presos lá em Filipos. Os soldados bateram em Paulo e Silas e os prenderam numa prisão horrível. Vocês podem imaginar como foi difícil para eles, né? Mas sabem, crianças, a Bíblia nos conta que Paulo e Silas não reclamaram. Olha só, a gente estudou isso, né? E é muito legal lembrar disso, porque eles não reclamaram. Não ficaram revoltados, não ficaram chorando. Vocês sabem o que eles fizeram? Dá para ver até aqui
na ilustração, né? O que eles fizeram? Olha a carinha deles. Fala para mim o que eles fizeram. Eles louvaram ao Senhor e cantaram hinos, né? Cantaram louvores, né? Naquele lugar horrível, naquele lugar de escuridão, de trevas, devia ter rato, né? Devia ter coisa, né? Devia ser um lugar muito feio. Prisão deve ser um lugar muito horrível, mas mesmo assim, eles não se abateram e louvaram ao Senhor e glória a Deus por isso. Por quê? Porque Paulo e Silas, eles nos ensinam uma grande lição, que devemos fazer o quê? Devemos louvar ao Senhor em todas as situações, mesmo nas situações mais difíceis, mesmo nos momentos que a gente não vê saída, que se estiver triste, nós devemos o quê? Louvar ao Senhor, certo? Então, quando você estiver triste, o que você deve fazer? Louvar ao Senhor, amém? E quando sentir medo, o que deve fazer? Louvar ao Senhor, amém? Nós devemos louvar ao Senhor o tempo todo, certo? Então, em todos os momentos devemos fazer assim como Paulo tinha perto um amigo, né? Ele tinha por perto o amigo Silas. É muito bom também nós termos amigos, né, que creem no Senhor Jesus. Porque um amigo seu que crê em Jesus, ele vai te fortalecer, ele vai cantar, ele vai louvar junto com você, né? Vocês vão sempre falar sobre as coisas de Deus, vão estar sempre conversando sobre Jesus e isso vai fazer o quê? Fortalecer a sua fé, né? Quando você tem um amigo, não é errado ter amigo que não conhece Jesus, certo? Mas o que você deve fazer com um amigo que ainda não conhece Jesus? É você falar de Jesus para ele, para que ele, assim como você, seja salvo, assim como você conheça a alegria de estar em Jesus, conheça o plano de salvação e comecem a louvar juntos em meio das tristezas, né? Porque também, é claro, a gente tem muitos momentos de alegria, mas uma hora e outra a gente também fica triste e o Senhor nos ensina e Paulo nos ensina o quê? Que a gente deve se alegrar, certo? Então, um amigo, estando em Jesus, ele vai fazer isso junto com você, certo? Um amigo que ainda não está em Jesus, o que você deve fazer? Você deve apresentar Jesus para ele, para quê? Para que vocês também possam louvar juntos, amém? Então, esses amigos, né? Esses amigos que já estão em Jesus, eles nos ajudam a louvar o tempo todo, eles nos fortalecem e eu ia continuar porque eu tô empolgada, mas eu lembrei que eu vou dividir essa lição em duas partes, para não ficar muito comprido, certo? Então, e a gente continua então na segunda parte e eu espero que vocês assistam, porque eu quero comentar muitas coisas ainda com vocês em aula, combinado? Então, até aqui, Deus abençoe vocês e a gente se vê então no segundo vídeo. Até mais!